Olá amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Opinião Descentralizada. No vídeo de hoje traremos luz sobre a questão das sucessivas altas de juros no Brasil e no mundo. Por que isso está acontecendo? Quem ganha com isso? E o que isso reflete ao trabalhador comum? Mas antes de começar, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho, assim ficará sabendo sempre lançarmos um vídeo novo. O Brasil pós-governos militares sofreu vários anos de hiperinflação, demonstrando à classe política a falência da moeda fiduciária brasileira chamada Cruzeiro. O país necessitava de uma revolução monetária que viabilizasse o aumento do poder de compra e resolvesse a crise de credibilidade do país no exterior. Em 1994 surgiu o Plano Real como uma moeda nova e moderna, sendo até mesmo equiparada ao dólar diante do lançamento. Os anos seguintes foram de alívio e prosperidade, pois o brasileiro médio finalmente se viu livre da inflação e obteve uma melhora significativa em seu poder de compra. Muitos de vocês devem se perguntar: como o Brasil saiu de uma moeda falida e inflacionada para uma moeda forte e equiparada ao dólar? O principal motivo da valorização artificial foi o governo à época adotar o câmbio fixo, ou seja, o real sempre seria equivalente ao dólar, não haveria flutuação como nos dias atuais. Com o passar do tempo o Brasil acabou conseguindo um curto período de estabilidade econômica, porém todos nós sabemos que o real nunca foi equiparável ao dólar e isso estava impedindo os investimentos estrangeiros no país e a melhor opção seria adotar o câmbio flutuante. Com o câmbio flutuante o país pode medir de forma realista o valor de sua moeda, mas para obter uma moeda forte e valorizada a balança comercial e o ambiente empresarial devem estar favoráveis aos investimentos estrangeiros, ou seja, quanto mais divisas do exterior adentrarem nos nossos domínios, mais valorizada ficará a moeda fiduciária do país. Com a implementação do câmbio flutuante, aconteceu a consequência esperada: vários anos de desvalorização da nossa moeda. Em tese, esse problema poderia ser sanado desde aquela época, onde o Estado brasileiro fomentaria a educação, indústria para absorver a mão de obra especializada e estruturas para receber o aporte de capital estrangeiro para o desenvolvimento da nossa indústria. A moeda desvalorizada não é um grande problema quando a nação em questão possui um modal produtivo que possa atender quase a totalidade das demandas internas, como é o caso da China que produz de tudo. Mas não é o caso do Brasil, que possui sim uma boa indústria, mas não atende de forma suficiente às demandas internas. Como a tendência é que o dólar dispare cada vez mais devido à crise de credibilidade brasileira. A primeira ação das autoridades brasileiras sempre será tratar os sintomas e não o que realmente está dilapidando nossa economia. Aumentar a taxa de juros é apenas um sintoma de um país que não consegue passar boas reformas estruturantes, não consegue diminuir os gastos públicos e acabam privilegiando o capital estrangeiro na medida em que são despejados centenas de bilhões de dólares no Brasil para lucrarem de forma fixa e segura. Agora podemos voltar às indagações anteriores. Por que isso está acontecendo? A subida de juros está atrelada às práticas não republicanas da classe política que não perdem a chance de romper teto de gastos e imprimir grana para honrar seus compromissos, gerando uma inflação altíssima. E a única forma do mercado se defender é com aumento de preços, pois a moeda fiduciária acaba valendo cada vez menos. Quem ganha com isso? Quem ganhará sempre serão os mais ricos, visto que conseguem manter grande parte de seu capital rendendo a pelo menos 1% ao mês de forma tranquila e aproveita para fazer algumas compras de ocasião de grandes empresas brasileiras que são focadas em exportação e têm como fonte básica rendimentos em dólar. E o que isso reflete ao trabalhador comum? O cidadão comum não deve se eximir de culpa, visto que a classe política não é nada menos do que um sintoma da nossa sociedade. Diante dessa situação não vejo nada bom para o trabalhador comum, mas a situação pode começar a dar uma boa virada quando todos tomarem as rédeas das suas vidas. Quanto mais o indivíduo se tornar independente do Estado, mais próspero mesmo será. Portanto, invistam em ativos dos mais variados tipos, para garantir uma velhice tranquila, porque se depender do Estado você certamente estará em maus lençóis. Obrigado por assistir até aqui. Valeu!